Vamos à palavra de Deus? Abra seu livro sagrado, na carta de Paulo aos Romanos. Nós estamos estudando isso nas células. Eu vou hoje trazer um pouco desse tremendo livro, né, aqui do Novo Testamento, e não significa que os nossos alunos, né, das células de quarta e quinta-feira, eles vão pular essa lição quando chegar lá. O desafio que eu quero fazer com vocês que têm vindo à célula, que nós vamos hoje falar da palavra de Deus aqui, é que se nós chegarmos nesse capítulo, né, 9 e 10 de Romanos, vocês vão ver com outra conotação, com outra visão, o mesmo texto e a mesma palavra de Deus. Que ela é viva, ela se transforma, é tremendo isso daí. São experiências que eu tenho experimentado a cada vez que termino a leitura da Bíblia Sagrada. E hoje foi um dos dias, né, que eu terminei a leitura da Bíblia Sagrada. Vou amanhã recomeçá-la, né, para não perder a mania. Romanos, capítulo 10, abra sua Bíblia. Vamos estar falando um pouco dos versos sagrados desse livro. É o apóstolo Paulo, como a maior parte das cartas ali registradas no Novo Testamento. Romanos 10, a partir do verso 16. No meu subtítulo fala: Israel não pode alegar a falta de oportunidade. Nós temos discutido isso nas células, porque podemos interromper, um irmão dá uma opinião, outro dá um testemunho, outro tem um entendimento diferenciado, mas que termina trazendo a unidade da palavra de Deus, porque ela é uma só. Mas olha o que diz a palavra de Deus, e ela se completa. Aqui é o apóstolo Paulo, que antes de ser um apóstolo era um judeuzão, era um estudioso do Velho Testamento. E aqui ele fala: mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz, ele remete ao Velho Testamento: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? As pessoas que estão aí fora no mundo, elas podem perguntar: por que eu vou acreditar na sua pregação? O que é que nós temos que fazer? É porque isso está registrado na palavra de Deus. Isso não é do desconhecimento de ninguém. E assim, verso 17, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Você só pode passar a crer em alguma coisa quando você ouve que ela é de Deus. Mas tem que ter alguém, o motor que impulsione somos nós. A pregação para levar a fé às pessoas que estão aí fora somos nós. O Senhor requer das nossas vidas esse trabalho. Eles não estão acreditando na pregação porque não estão... Obrigado. Recebi um aviso ali da mesa, desculpa aqui. Até com óculos não estava enxergando ali, viu? É ao vivo, você que vai assistir essa mensagem. Obrigado, do nome de Jesus, o Senhor leve a tua mente e teu coração aquilo que vai ser compartilhado aqui da palavra de Deus, para a transformação de vidas e até a salvação no nome de Jesus. Continuamos. Quem acreditou nessa pregação é alguém que ouviu. E alguém ouviu porque eu e você fomos ali e falamos da palavra de Deus. E essa pregação, essa palavra de Deus foi dita, levou a fé àquela pessoa. Ela não tinha fé, ela não conhecia o projeto de Deus para a sua vida. Mas eu pergunto, porventura não ouviram? Será que eles não ouviram? Claro que eles já ouviram alguma coisa. Se aqui naquele tempo, sem internet, sem telefone, né, com as tecnologias de tudo online, né? Se naquele tempo eles já tinham ouvido a palavra de Deus, por que não agora? Mas precisa de ter alguém que conheça o que o Senhor tem para a vida deles. E nós só poderemos oferecer isso a partir do momento que isso esteja realmente em nós. A comunhão nossa com Deus tem que aumentar dia a dia, e isso a gente se cobra, né? Eu cobro mais do que vocês a mim, mas é uma contingência. Nós temos que ter em mente aumentar a nossa comunhão com Deus, porque quando nós formos questionados,
aí fora, nós saberemos o que vamos dizer, e amparados aonde e por quê. E ele faz isso, porque ele está ali no coração do império, a carta é dirigida para aqueles que estão ali. E Roma era a aberração, como a Babilônia veio a ser, também citada como exemplo de tudo, de maldade e perversão que existia no mundo. Ouviram, diz aqui a palavra de Deus, por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Então a palavra de Deus já chegou aos confins do mundo. Que a nossa participação aumente. Não precisa ir tão longe. Temos a nossa casa, a nossa família, nossos amigos, os nossos vizinhos. Muitos estão precisando ouvir a pregação da palavra de Deus. Muitos precisam ter transformado o seu achismo em fé. É muito fácil nós dizermos, eu acho que, eu penso que. Mas a fé, já aprendemos, não é o que se vê, é o invisível, mas que traz aquela paz ao coração que só quem tem essa experiência com Deus pode receber. Até os confins do mundo, diz aqui. No tempo em que isso estava sendo escrito, nós vivíamos nos confins do mundo. Portugal mais perto. Mas o Brasil era muito longe da igreja primitiva. A América, a Ásia Menor não tão perto, que é ali Turquia hoje mais ou menos. Mas eram destinos muito distantes. E a palavra foi. Nós estamos testificando hoje que essa palavra foi pregada para nós. Chegou às nossas famílias, às nossas casas, aos nossos patrícios. Porque era uma promessa de Deus e ela se cumpre. É tremendo, porque a Bíblia ela é atualíssima. Eu acho tremendo esses gaps, né, que nós temos quando estamos vendo a palavra de Deus e como se aproxima das coisas do nosso dia a dia. Pergunto mais, continua no verso 19, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Aí começa o conflito, porque o povo eleito, o povo que Deus escolheu, será que ele não recebeu? Claro que ele recebeu, era para ele, a primícia era para ele. Moisés já dizia, eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata eu vos provocarei a ira. Estava já sendo preparado o caminho, quiçá com Moisés, isso não está na Bíblia. Paulo já estava sendo preparado para levar a palavra, não aos judeus como ele, mas aos gentios, que éramos nós. Vou pôr você em ciúme. Isso acontece nos dias de hoje, até dentro da igreja, quando uns acham que recebem mais ou menos atenção do pastor, do líder, o irmão ou da irmã. Não. Isso aqui foi feito porque eles viraram as costas para Deus. Vocês vão compreender agora nos versos seguintes. Isaías mais se atreve e diz, Paulo está escrevendo uma coisa que 500 anos antes Isaías ouviu da boca de Deus. Fui achado pelos que não me procuravam. Revelei-me aos que não perguntavam por mim. Deus escolhe um povo e o povo não quer. É estranho isso. É estranho. Mas há um propósito de Deus em todas as coisas. Quanto a Israel, verso 21,
Porém, ele diz: todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Todo dia o Senhor deu, todo dia o Senhor dá as mãos ao povo de Israel, mesmo lhe virando as costas, mesmo murmurando, mesmo não levando a sério tudo que foi preparado para eles. Se você puder voltar rapidinho, segura aí em Romanos entre 10 e 11, vamos ao livro de Isaías, o penúltimo capítulo, Isaías 65, está relatando isso que Paulo agora escreve aos romanos. Isaías 65, verso 1 fala: fui buscado pelos que não perguntavam por mim, fui achado por aqueles que não me buscavam, e a um povo que não se chamava meu nome, eu disse: eis-me aqui. Era uma revelação que o Senhor dava para os que não foram os eleitos. Eis-me aqui. O Senhor nos diz todo dia, igreja de Diram, o Senhor nos diz todo dia, onde você estiver, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, eis-me aqui. Eu estou à tua disposição. Paulo fazia as referências, porque Paulo era um estudioso do Velho Testamento. Ele foi um dos principais daqueles doutores da lei. Ele fazia parte daqueles grupos, os escribas, dos sacerdotes, escribas, fariseus, doutores da lei, que a despeito da ocupação do Império Romano, eles tinham os privilégios justamente por serem os principais. E ele retoma ainda no verso 2 de Isaías 65, aquilo que Paulo escreve: estendi as mãos todo dia a esse povo rebelde, que anda por um caminho que não é bom, seguindo os seus próprios pensamentos. Isso é para nós. Que caminho nós estamos levando? Por que estamos fazendo as nossas coisas, decisões, só com os nossos pensamentos? Por que nós não trazemos para dentro da nossa vida, da nossa casa e família, os planos de Deus? Por que não abrimos mão? Por que não abrimos mãos de coisas que não agradam a Deus? Porque é difícil. Nós vimos aqui na célula essa semana, na quinta principalmente, é difícil você domar a sua alma pelas dificuldades dos membros do corpo que são sujeitos ao pecado. Mas esse caminho não é bom, o Senhor nos alerta hoje à noite. Esqueçamos agora os romanos da carta de Paulo, o Senhor fala conosco. Pensemos com a mente do Senhor as nossas coisas. As decisões que vão ser tomadas nas nossas vidas, contem com o auxílio de Deus. Vai ser melhor. Se a resposta daquilo que tu buscas ainda não chegou, se você espera algo que ainda não se concretizou na sua vida, não dê um passo apressado, não tome nenhuma decisão, espere um sinal de Deus. Eu já ouvi muitos dizerem, mas eu nunca ouvi a voz de Deus, e é possível que você não ouça mesmo, mas Deus faz de alguma maneira. Deus te traz um sonho, Deus manda alguém falar com você, Deus traz um profeta diante de ti, uma pessoa que nunca você viu, uma pessoa que não sabe da tua vida, mas Deus manda ele te dizer o que é que você tem de fazer. Agora, se você se empenha, se você busca o Senhor, se você entrega os teus caminhos ao Senhor, e isso é um processo de fé, é um processo de confiança. Talvez a parte mais fácil seja você aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida,
porque você está numa situação, às vezes, catastrófica. Você está com problema de saúde no relacionamento, você está com problema financeiro, você está com problema no seu trabalho, você está com problema com a vizinhança. Você é um problema dentro dos problemas que te cercam. Mas por que, pastor, eu sou um problema? Porque o Senhor ensina o caminho para sairmos dele, e nós insistimos, às vezes, em não adotar esses caminhos. Não sigamos os nossos próprios pensamentos. Você pode ser um expert na tua área, na tua atividade. Deus pode ter te dotado com capacitações acima da média, e Ele faz isso. Aliás, é interessante, o povo de Israel é o povo oficialmente que se conhece que tem o maior coeficiente de inteligência na face da terra. Isso não pode ser coincidência, meu querido, minha querida. A maior parte das grandes fortunas do mundo estão ligadas aos judeus. Isso não pode ser coincidência. No mínimo, Jesuscidência. E ainda assim é um povo rebelde. Ainda assim é um povo que está de costas dadas ao Senhor. O máximo de Jesus que eles aceitam é que foi um profeta, mas não o Redentor, não o Rei de Israel, aquele que veio para remir a nação. E até hoje eles penam ainda por causa disso. Mas é uma nação que nós temos que ter na nossa mente e no nosso coração. É uma nação que nós temos que orar, porque nós vimos naquela parábola da oliveira, se Deus enxertou nós que não éramos a original, imagina quando eles forem reenxertados, porque eles são os ramos originais, eles estão desde o princípio nas mãos do Senhor. Imagina quando esse povo receber Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Jesus vem buscar a igreja. Eu não tenho a menor dúvida. Olha o caminho, meu irmão, minha irmã, que você está trilhando. Gostei, o Rui sábado estava aqui e incentivou, pessoas a virem estar aqui comigo, conversando. E entre vocês, ele criou lá no grupo da liderança, criou um quiz, É isso? Ele manda segunda-feira, aí pronto, aí a liderança fica procurando na Bíblia. E depois eu quero fazer um desafio com vocês aqui da igreja, no grupo de oração. Como é coisa ligada à palavra de Deus, nós queremos introduzir esse quiz aqui também no nosso grupo de oração da igreja. É uma pergunta sobre algum fato da igreja, e o irmão e a irmã, se tiver interesse, se quiser, porque nós somos livres, vai procurar na palavra de Deus. E se você consegue estar num estágio de saber rapidamente as respostas, segura, não fala na segunda, nem na terça, nem na quarta, espera sexta-feira. Eu dou um pirulito para cada um. Você eu não posso, mas se mandar o endereço, sou capaz de enviar. Aí na sexta-feira você escreve lá, olha, a resposta do quiz é essa. E não fique com ciúme se um irmão escrever primeiro. Eu falei para o Rui, ficava com o dedo coçando, doido para responder, sabe? Mas eu, Senhor, não posso fazer isso, deixa os outros irmãozinhos participar também. Amém? Porque é a palavra de Deus, isso é comunhão. A gente termina indo na Bíblia. E se você não tem uma Bíblia, o que é muito difícil, Mas se não tiver, fala comigo, eu arranjo uma para você. Mas tem a internet, tem o YouTube, tem o Google. Hoje você dá um dedo assim e sai tudo. Agora cuidado, que ali no meio, misericórdia. Aí você, tendo a Bíblia, nem que seja no seu telefone, aí você checa se o que está ali escrito na telinha é a mesma coisa que está na sua palavra de Deus. Voltando para Romanos, e lembrando mais uma vez a mim e a você, os nossos pensamentos
eles vão ser os melhores quando se unirem aos pensamentos do Senhor para um fim comum. Amém? Romanos 9, o verso 25. Ele faz referência, o apóstolo Paulo, por essa característica de ser um estudioso da palavra de Deus, ele faz uma referência aqui a Oséias, outro dos grandes profetas, mas depois, outro dia, a gente fala de Oséias. Verso 25, assim como também dizem Oséias, chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. Há uma decisão tomada. Ele vai em busca. O Senhor, quando separa o apóstolo Paulo, é para ir para os gentios mesmo. Deixa os judeus com os que estão ali em Jerusalém e nas redondezas. E Paulo sai. O livro de Atos dos Apóstolos fala de algumas dessas viagens, e essas cartas testificam as comunidades cristãs que ele ia levando a palavra de Deus. Primeiro ali mesmo, na redondeza, depois se aventura, já passa pela Turquia, pela Grécia, chega à Itália e vai até a Espanha. Era a pregação do Evangelho. E não tinha EasyJet nem Ryanair, com passagem a 40, 50 libras, que em 2 horas deixa você lá dentro. Era de barco, ou era de carroça, ou era a pé. Assim eles faziam a obra de Deus. Era difícil, mas era o compromisso. Era o compromisso, meu irmão, minha irmã. E às vezes eu e você temos preguiça de ir no bairro do lado, um bairro perto aqui, para falar do amor de Jesus para algum conhecido. Hoje mesmo eu visitei uma pessoa aqui de manhã, e eu sei que o pai dessa pessoa está passando um momento muito duro na sua vida, com câncer, está fazendo quimioterapia, e eu fui ali me oferecer. Fale com ele, eu vejo, cumprimento na rua, fale com ele, se ele quiser, eu posso ir na casa dele, eu posso falar de Jesus para ele. Ele não gosta dessas coisas, não. É porque ninguém pregou o Evangelho, ninguém insistiu, ninguém orou. Então a palavra não foi revelada, a fé não veio. E agora ele vai experimentar um momento difícil. Eu não entrei em detalhes, não quis perguntar em qual estado de avançado está essa doença, que ela é terrível. Ela é terrível. Mas às vezes é preciso chegar a esse ponto para uma pessoa se render. Eu costumo falar, que ou o hospital ou a prisão são os dois maiores convertedores, entre aspas, das pessoas. Porque chega nessa situação, eles não têm mais os pensamentos deles para pôr em prática. Eles não têm mais as suas ideias nem as forças de vontade para fazer seguir a sua vida como ele levava. Porque ali há um pare, ali ele não pode fazer mais nada. Ali a capacitação dele, às vezes nem o dinheiro que ele tem, ele pode ter os melhores médicos, os melhores medicamentos à sua disposição, mas a doença é maior, a doença vai vencê-lo e as suas riquezas. E aí ele só tem uma chance, e essa chance ele já teve lá atrás, mas nunca deu importância. Aquela parábola de Lázaro e o rico diz isso. E o Senhor fala, você já teve os seus bens enquanto vivia. E o Lázaro só teve os seus males, pobreza, miséria, feridas pelo corpo. E agora ele está aqui, no seio de Abraão. E você está do lado de cá, em tormento. Eu falei mesmo que ele não queira me receber. Eu quero que você saiba, como filha, que eu estou orando por ele. Chamarei povo meu que não era meu povo, e amada a que não era amada. O profeta Oséias teve uma vida tribulada, e os filhos que ele ia tendo, Deus ia dando nomes simbólicos. Isso é o que diz esse versículo, não vamos entrar nisso porque
desfavorecida, no caso a amada aqui, seria a filha que ele teve, e foi dado esse nome, porque o povo estava de costas para Deus. Porque Oséias falava, e o povo não dava importância. Isaías falou, Samuel falou, Moisés falou, Jeremias falou, Ezequiel falou, todos falaram. Às vezes o pastor até fala, pastor gosta de falar, mas as pessoas dão as costas. Na rua, às vezes, cruzam de uma calçada para outra. É visível, às vezes. Não querem ouvir a palavra de Deus. Ainda no capítulo 9 de Romanos, o verso 28, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente e em breve. Então não adianta virar as costas para Deus. Romanos, judeus, Gálatas, galacianos, sei lá, Gálatas era uma região, não era uma cidade, Galácia era uma região. Efésios, tantas outras, cartas, Tessalônica. Não adianta virar as costas para Deus, porque a palavra vai se cumprir. E quando ela vier, não vai ser brincadeira. Quando o cumprimento do projeto de Deus no mundo acontecer, não vai ser brincadeira. Eu falei que hoje acabei a Bíblia, então acabei Apocalipse. E ali fala um pouco do que vai ser no final dos tempos. E nós temos que estar preparados como igreja de Cristo, e nós temos que estar passando isso para frente, para os familiares, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, porque é isso que nos toca, e é muito pouco para fazer, em comparação ao que foi feito por nós. Então vai se cumprir a palavra sobre a terra, ou seja, só não vai passar por ela quem não estiver mais aqui. Claro? Está claro. Só se a gente já estiver esperando o tempo da ressurreição em Cristo. Porque isso vai acontecer aqui na terra. E a palavra de Deus fala que vai ser muito duro. Muito duro para esses que estão virando as costas para Deus. Mas a palavra mesmo diz que Ele não tem prazer no pecador. Ele quer salvá-lo. Ele quer virar a circunstância da vida dele. E Ele conta conosco para isso. E muitas vezes, na correria do nosso dia a dia, nós não podemos fazer um pouco mais por aqueles. E o verso 29 refere-se outra vez a Isaías, diz: se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado a descendência, presta atenção, e a descendência de todos aqueles que foram falando da palavra de Deus, de uns para com os outros. Nós somos um grão de areia da praia do mar. Nós somos uma pequena estrela nos céus do universo. Foi essa promessa que foi dada lá atrás para Abraão, quando ele apenas obedeceu aquilo que Deus tinha para a sua vida. Se ele não tivesse deixado-nos descendência, termos-ia nos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra, ou seja, fim. Fim. Nas células nós temos aprendido que a morte física não é problemática porque vamos morrer um dia. Que o difícil da nossa vida, da minha vida e da sua vida, meu querido e minha querida, é a morte espiritual. Nós conquistamos tudo que precisávamos conquistar através de Cristo. Não entreguemos de volta ao domínio da treva aquilo que não foi dado. Dom gratuito de Deus. Nova criatura. O pecado
ele anda ao nosso lado, porque o pai do pecado, né? O diabo, ele anda em nosso redor, dia e noite, nos acusando diante de Deus. Mas o apóstolo João fala que ele é o pai da mentira. E quando ele fala, ele tem propriedade, porque ele sabe mentir. Ai dos cristãos, ai dos servos de Deus, que estão caindo nas mentiras do diabo, no dia a dia corrido de hoje. Enganados pelas facilidades que o mundo oferta. Pelo brilho, pelo colorido, pelos valores. No começo desse livro fala que estão transformando a mentira em verdade e estão adorando a criatura ao invés do Criador. A palavra de Deus fala que no final dos tempos o amor vai esfriar e todas essas desgraças, tragédias pessoais, humanas, familiares que nós temos acompanhado é por causa do esfriamento do amor no coração do homem, do ser humano. Romanos 10, o verso 4, a palavra de Deus diz: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. E eu trago esse versículo isoladamente no contexto dessa palavra, porque muitos cristãos estão se deixando enganar, em algumas áreas, às vezes até propositadamente, porque fala que uma coisa era lei e outra coisa é graça. Mentira. Jesus fala lá em Mateus, capítulo 5, alguma coisa, depois vocês corrigem em casa, me corrigem se eu estiver errado, não importa, que ele veio para cumprir a lei. Jesus é a graça. Nós vivemos debaixo da graça, mas isso não nos tira a observação da lei. Agora, a lei nós não podemos dar importância, porque nós somos uma nova criatura. Nós que cremos, confessamos Jesus Cristo, e nós que nos batizamos, a palavra de Deus nos assegura que nós somos uma nova criatura. Então, nós não temos que temer a lei. A lei, quem tem que temer é o transgressor. Nós somos livres, diga: eu sou livre. Eu sou livre, eu sou livre. O fim da lei é Cristo. Está na palavra. Não é a denominação que diz isso, não é o pastor, não é o papa, não é o sábio. É a palavra de Deus. Então eles precisam saber disso lá fora. A pregação precisa ser levada lá fora, para que eles comecem a compreender que há uma mudança prevista na condição humana. Agora, completa, porque o fim da lei é de Cristo, por quê? Para a justiça de todo aquele que crê. Justiça. Muito está sendo pregado que Deus é amor, e é mesmo. Continuem ouvindo a pregação que diz Deus é amor, porque Deus é amor mesmo. Senão nós não estávamos aqui, para começo de conversa. Não estaríamos aqui. Agora a Bíblia diz amor e justiça, porque Ele é justo. E muitos estão esquecendo dessa segunda parte da palavra de Deus. E por isso que está um oba-oba, às vezes, dentro até da igreja de Cristo. Como que o que é mentira fosse uma verdade, e não é. E não há autorização na palavra de Deus para ser alterado nenhum versículo, nenhum capítulo de nenhum livro. E tudo que teve que ser dito para aquele que segue ao Senhor está aqui na palavra de Deus. Se não está, é porque não tinha que ser dito mais. Não tinha que ser complementado. E muitos estão se desviando da palavra de Deus, porque é mais fácil as respostas do mundo.
porque são pensamentos variados. A doutrina é de Deus, mas se torna doutrina humana, ou seja, vem com a raiz de Deus, mas quando ela começa a crescer, os ramos são humanos, porque são convenientes, porque não são difíceis de se cumprir. Nós andamos numa linha que nós podemos sofrer consequências na nossa vida e carregá-las até a morte, por erros que poderiam ser evitados. E o Senhor, quando impõe a obediência à nossa vida, não é para Ele. Ele não precisa de nada. Ele quer que nós sejamos diferentes, vamos assim dizer, para o nosso bem. Ele quer o nosso corpo sadio, Ele quer a nossa alma controlada, e essa é a dificuldade do cristão num dia de hoje, no mundo de hoje. E era lá também que Paulo relata o espinho na carne, esse mesmo apóstolo. Mas a justiça de todo aquele que crê. E se eu e você cremos, nós somos justos. Quando ele fala em santidade, às vezes nós nos assustamos, por uma razão simples, que nós sabemos quem nós somos mesmos. Certo? Já falei tantas vezes, né? Às vezes nós nos enganamos com tanta facilidade, mas o Senhor não se engana. Agora é tremendo, porque Ele é amor. E mesmo com todas as falhas, dificuldades, pecados, quedas, Ele está ali de mãos abertas para nós. Ele quer regenerar, Ele quer transformar. Ele quer ver a promessa dEle cumprida na minha vida, na sua vida, na vossa vida também. O verso 11 desse mesmo capítulo 10 diz assim: a Escritura diz, ou seja, a Bíblia, essa palavra que nós estamos lendo agora: todo aquele que nele crê não será confundido. A palavra de Deus fala que no final dos tempos vão aparecer os falsos profetas. E eles vão operar sinais tão grandiosos que nós poderíamos ser enganados. Mas que o Senhor não vai permitir isso. Ou seja, vai depender do Senhor. Porque às vezes nós vamos dar a autorização para sermos enganados. Às vezes, se nós formos só como o nosso pensamento, e vimos isso no começo da palavra, nós poderemos ser enganados. Mas a Bíblia diz, o Senhor promete, e promessa de Deus não falha, que Ele não vai permitir que no final dos tempos nós sejamos enganados. Imagina o que é que não vai acontecer com as potestades que vão se levantar antes da morte eterna. O que para muitos pode ser a segunda morte, mas isso já é uma outra história muito complicada para em pouco tempo nós falarmos sobre ela. Nós não seremos confundidos, porque o Senhor não vai deixar. A não ser que nós mesmos deixemos, que não deixamos na nossa mente só os nossos pensamentos, as nossas capacitações. O apóstolo Tiago fala ali: peça a sabedoria de Deus, que Ele dá liberalmente a quem quer. Então, se você quer, Ele te dá. Mas nós, para não sermos confundidos, segundo a promessa de Deus, nós temos que agir em consonância com o ensino de Deus. E como é difícil eu obedecer. E como é difícil nós obedecermos no mundo em que nós vivemos. E vamos para o verso 13, porque diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluias. Todo. Deus não é meio termo, viu? Talvez um, outro, todo. Eu, você, todo aquele que invocar o nome do Senhor vai ser salvo. Esses dois versos, 11 e 13, eles estão escritos aqui após um contexto muito comum na palavra de Deus, que são os versos anteriores, quando a pessoa
recebe Jesus como Senhor e Salvador? Isso é muito conhecido no mundo todo e todos os pastores fazem essa pergunta às pessoas na hora do batismo, inclusive. Você crê realmente em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? A palavra diz que se você crer mesmo no coração e confessar com a sua boca, está aí. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Isso é um verso anterior a 10. O 9 fala, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E aqui Paulo continua, todo aquele que invocar o nome do Senhor, todo aquele. Invocar tem vários sinônimos, eu anotei alguns aqui, é chamar, rogar, suplicar, irritar, conjurar. Mas no contexto da palavra de Deus, difícil traduzir todos esses seguidos aí, irmão. Mas no contexto da palavra de Deus, esse invocar aqui é chamar como uma prece. Senhor, eu preciso de Ti, por isso que eu invoco o Teu nome. Atende a minha necessidade, Senhor, porque eu não posso cumpri-la sozinho. Me dá da Tua sabedoria, Pai, porque eu sou limitado. Senhor, não te esqueças de mim. Mas pastor, ele falou agora há pouco, eis-me aqui, eis-me aqui. Ele falou. Mas nós nos esquecemos disso. E pomos em prática o plano B, C, D, E, F, G. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É promessa. E promessa de Deus não volta vazia. Ela se cumpre. E para finalizar, no capítulo 11 desse mesmo livro, essa mesma carta de Paulo aos Romanos, está aí no seu boletim de hoje, o versículo 36 do capítulo 11, mas está aqui no seu boletim. Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Vamos ler junto, queridos? 1, 2, 3. Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Amém? Amém? Amém. Amém? Não, estou falando ali com a câmera. Fica de pé, vamos louvar o Senhor, porque Ele é bom, e as suas misericórdias duram até sexta. Para sempre. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos louvar ao Senhor, no nome de Jesus Cristo.